E vamos começando então mais um nosso Senta que lá vem história. Sim, sim, sim. O nosso Senta que lá vem história de hoje especialíssimo, porque a gente vai fazer o seguinte, a gente vai de uma área para outra. Exatamente. Nós vamos então de uma área para outra, a gente vai fazer um Senta que lá vem história bastante dinâmico e interessante, porque eu digo assim, nós vamos falar de áreas diferentes, nós vamos falar de mudança de profissão, ou, na verdade, nem não seria bem uma mudança de profissão, mas nós vamos falar a respeito de é, como lidar com profissões diferentes. Na verdade é isso. E a minha convidada para o Senta que lá vem história de hoje, lembrando que o Senta que lá vem história, ele fica registrado, fica gravado aqui e depois vai para o YouTube e também vai para o podcast, tá bom? E tudo isso, todos os links você encontra aqui na minha bio, para quem está acompanhando agora ao vivo ou para quem for acompanhar depois a nossa live de hoje, o nosso bate-papo, tá certo? Então, fique ligadinho, o nosso Senta Aqui, Lá Vem História, como toda semana, geralmente às quartas-feiras. Hoje nós fizemos um especial, uma data especial aqui, já vi que ela acabou de entrar, já está aqui, já vou te chamar, é a Daniela Bueno. A Dani Bueno, doutora médica Dani Bueno. Nós vamos conversar, conhecer um pouquinho mais a respeito eu digo, das peripécias, das aventuras aí da, da Dani. Eu vou chamá-la para que a gente possa já conversar, conhecer um pouquinho mais da vida, né, da profissão, de como foi ou está sendo essa trajetória. Ela que é uma eu vou perguntar agora, é médica do trabalho, é assim que a gente fala? Não é segurança do trabalho, é médica do trabalho, né, Dani? Boa noite, Isso, boa olá. noite, querida. Que prazer estar aqui contigo. Boa noite a Prazer é todos. meu. E assim, ó, depois, até eu falei boa noite, mas depois o pessoal vai vindo, depois tem muita gente que acompanha depois, Dani, né? E também acaba ouvindo Sim. os podcasts, então a gente já dá um bom dia, uma boa tarde também para todo mundo, né? Ah, com certeza. Então, Dani, Então, médica do trabalho aqui no Brasil é que se usa esse termo, mas fora do Brasil se usa occupational health, que é o termo, né? Que é medicina occupational health, ocupacional, médica exato. de saúde ocupacional. Legal, legal. Agora, para começar, como eu sempre faço, Dani, se desse uma espiadinha no Senta que lá vem história em outros programas aí, eu começo sempre falando assim: quem é a Dani Bueno? Quero saber quem é a Dani Bueno. Como é que a gente poderia, né, te ter descrita assim? Quem é a Dani Bueno, então, para quem está te vendo hoje? Olha, Carla, a Dani Bueno é uma mulher assim empoderada, uma paulista que está há 20 anos aqui no Sul, em Joinville, que está fazendo 20 anos de medicina esse ano, agora em novembro eu Uau. concluo 20 anos de formada e que ama viajar. Então, Isso nossa, se resume. olha, é uma loucura isso, né? Porque assim, a primeira vez, para quem está chegando assim, nós fazemos parte, tomei contato, conhecimento da Dani por meio do projeto Elas, um projeto maravilhoso que a gente está fazendo aí com a editora Legado. E a Dani é uma das mulheres que faz parte do projeto, uma das extraordinárias aí. E quando eu botei o olho assim, bah, eu sou a caça, eu vou à caça de histórias, Dani, porque assim, eu gosto de histórias, eu digo sempre que toda história merece ser contada, porque cada um de nós carrega, né, uma trajetória, uma vida, mas assim, e às vezes a gente fica nessa, ai, será que alguém vai querer ouvir? Será que tem e eu, quando eu vi isso, eu quero saber mais. Quero saber mais. Então, fiz questão aí, convidei ela prontamente, se colocou à disposição.
E porque uma carreira médica, nós pensamos assim, senso comum. Ah, médico, ok, né? Tudo bem. Que é uma profissão dos sonhos de muitas pessoas. Muitas pessoas gostariam de ser médico, seja para a questão de salvar vidas, ou por uma questão de estabilidade, talvez também que a gente associe muito, né, a questão da medicina e carreira. Mas a Dani, gente, ela não ficou assim, não, tem a medicina. A gente olha no perfil da Dani, ela traz muito isso. Ela traz, é uma médica, como eu falei, é uma médica. Vocês viram ali uma descrição, uma médica que gosta de viajar, que traz dicas de viagens pra gente. Dani, 20 anos de medicina e trazendo essa questão das viagens. Como é que nasceu essa loucura toda, mulher? Conta pra gente aí, como é que foi isso, essa paixão de viagem, a medicina, como é que ficou no caminho? Fala pra gente um pouquinho. Ai, ai. Então, Carla, a medicina, desde pequeno, eu sempre gostei essa coisa do cuidar, né? E na oitava série, eu recebi na minha turma alguns alunos de intercâmbio. Eu conheci pessoas da Alemanha, da Islândia, e a gente fez amizade. Como eu já fazia inglês, eu fazia piano também, tudo, então eu tinha essa Uhum. coisa com a cultura, né, estrangeira, eu estudava muito. Eu sempre fui uma menina que gostei muito de estudar. Eu não era uma das melhores, a melhor aluna, mas eu sempre fui muito esforçada e sempre eu estava entre os melhores alunos, acima da média, né? Sim. Então eu quis fazer intercâmbio, só que a minha família não tinha condições, né? Porque era difícil naquela época, né? E a minha família, meu pai é da polícia, aposentado, minha mãe Uhum. professora, né? E formar um filho médico, então assim, É, foi bem difícil, né? Então que assim, legal. Você é a minha natural de história. onde, Dani? Oi? Só uma coisinha, tu és natural de onde? Com esse sotaque, tu és, já falasse que tu és de Eu São sou Paulo, né? O paulista. estado, mas é paulista mesmo, que Eu legal. sou de Legal. Santos. De Santos. Sim. Só que eu fui Uhum. criada no interior de São Paulo, Ourinhos. O sotaque não nega, gente, né? O sotaque eu acho legal. Mesmo todo esse tempo em Santa Catarina, não pegou o nosso cantado aí, né? Ainda permanece aí bem firme, bem forte. Olha, apesar de que quando eu vou para São Paulo, eles falam: Nossa, mas você não é daqui, né? Ah, Você é do Sul. E o pessoal do Sul fala: Não, você não é daqui, né? Não, eu não sou. é Acho de que fora. eu É que sou de todo misturou lugar. já, né? Misturou já, misturou. Legal, É, legal. Não, e Joinville também. Joinville, digamos, eu não sei. Sabe que eu nunca fui para Joinville, tu acredita? capaz. Nunca fui para Joinville. Tem que Tem conhecer que Joinville, vir. a cidade das flores, em Santa Catarina, gente. Não conheço Joinville. Tem que vir. Mas voltando aí, Dani, então, essa tua história, paixão pela medicina, então tu já tinhas alimentado e tu fizesse a faculdade foi em São Paulo. Foi Presidente Prudente. Só que Tá. a minha coisa, essa coisa com a medicina, foi quando eu fiz o Uhum. técnico de enfermagem em escola técnica, Olha, que né? legal. Eu fiz 2 anos e daí, quando eu era para ir para o hospital, eu decidi fazer vestibular para medicina. E daí que foi essa coisa toda da medicina, né? Só que com 13 anos, quando eu estava na oitava série, naquela época, eu descobri pelo meu pai que eu tinha um avô que era de Portugal. Olha que doideira. Aham. Portugal é terceira geração, então, assim. No caso, meu avô, meu pai, né, Tá. que é filho dele, e eu, que seria a Aham, terceira, aham. né, neta, né? Daí Sim, eu sim, falei que pro meu, legal. daí eu falei pro meu pai assim, não acredito, duvido que é. Pois ele foi atrás, pegou tudo, os documentos, tudo, provou que realmente o pai dele tinha vindo de Portugal. E daí começou aquela E- coisa, né? Aquela luzinha na cabeça, não, eu tenho Aham. que viajar, eu tenho que, se não dá para fazer intercâmbio, um dia eu vou Conhecer. morar, eu vou,
sabe? Daí eu falei assim, não, vou fazer inglês, eu vou fazer alemão. Eu fiz curso de inglês, só que eu não tenho o inglês, assim, eu tenho aquele intermediário upper, né? Intermediate Sim, upper. seu upper Que, intermediate, aham. isso, não é o avançado, mas eu Uhum. falo muito bem, falo fluente quando eu vou viajar. Alemão também eu falo um pouco, eu fiz também Ah, que 2 anos, bacana, que legal. né? Porque eu tenho uma outra história junto aí, que eu sou pianista e eu queria fazer faculdade de música na Europa, na Alemanha, então eu comecei a estudar sozinha alemão. Enfim, a minha paixão pela medicina começou assim, pelo técnico de enfermagem, que daí eu falei assim, não, eu acho que eu vou estudar, já que eu tenho que estudar, eu falei assim, eu vou estudar pelo mais difícil, pelo mais... E daí eu falei assim, eu vou estudar Vou medicina e batalhar. vou passar e vai dar tudo Uhum. certo. Que legal. E foram anos, porque para fazer a faculdade de medicina é um tanto quanto demorada, né, Dani? seis Então, tem toda anos. essa questão de residência e depois e tal. Sim. E como é que Pós-graduação, né? e assim, tu já fosse direto para a parte de medicina, medicina do trabalho? Tu tens uma Não. outra também? Tu juntasse? Como é que foi essa opção para a gente chegar na viagem, gente? Quero depois falar das viagens, hein? Aham. Não, assim, olha, quando eu comecei medicina, a gente não, como eu não tinha, eu sou a única médica da família, agora eu tenho uma priminha agora que começou, né? Aham, Eu não tinha nenhuma específica, assim, nenhuma especialidade certo. que eu queria. Eu falei assim, não, eu vou estudar e Uhum, vou ver o que eu gosto. A gente acaba gostando de tudo e depois odiando sim. também. Ai, não quero isso, não quero aquilo, né? Aham, é Mas eu sempre assim, sempre... né? É, e eu sempre gostei. Eu falei, a gente tem que saber primeiro o que a gente não quer. Então, assim, Uhum, pediatria e ginecologia e medicina legal era uma coisa que eu não queria, que é a parte de olha. fazer, assim, autópsia, essas A coisas, né? IML, nesse Isso. sentido. Apesar que eu Uhum, trabalho hoje com isso, que eu trabalho na vigilância epidemiológica do município aqui, que eu lido sim, também com atestado de óbito, essas coisas, né? claro. Mas, então, eu gostei muito de oftalmologia e cardiologia, né? A Olha. cardiologia mais por causa dessa coisa da música, da audição, né? Dos batimentos Tum, cardíacos, tum, né? tum, tum, aquela coisa assim. Tô vendo Grey's Anatomy, gente, então eu já tenho uma faculdade, tô na 10ª. Será que eu ganho diploma? Será de medicina também? Pelo menos um técnico em enfermagem, porque tô na Grey's Anatomy. Ai, gente, é só pra Ai, rir, né? Mas eu acho maravilhoso isso, é. sim, nossa, é fascinante. Eu lembro de cada estágio, cada livro que eu estudei, porque naquela época não era essa facilidade que era hoje, que é hoje, né? Não Não tinha tinha Google, né, para celular, ficar, vou pesquisar, Wikipédia, era essas coisas todas para livro, buscar, né? livro, É, ó, carregar Barça. livro no ombro, aqui, ó, no livro Aham. no braço. Fazer resumo à mão, né? Nesse Isso, sentido, né, Dani? era É, isso que mesmo. legal. E Histórias para daí, contar. E aí veio a cardiologia, passou com esse batuque do coração, essa coisa toda, e aí? Continua, e continua que tá bom e daí, conversa. e daí que eu vi que eu não tinha condições de fazer residência logo que eu terminasse a faculdade. Porque Entendi. eu precisava terminar logo, para começar a trabalhar logo, para poder também eu ser independente, né? E eu também começar a pagar a minha faculdade, porque eu também tinha crédito educativo, Sim. né? Como se Uhum. fosse uma bolsa, não era crédito, era bolsa, Entendi. né? E Uhum. daí eu tinha que pagar depois que se formasse, Claro. e daí eu tinha que trabalhar logo para começar também a ser autossuficiente, né? Independente, Sim. Uhum. né? E Ter não uma depender mais vida, dos né? meus pais, né? E não depender mais É, deles, né? Porque eles sim, foram tudo sim. para mim, né? Eles foram, nossa, é o início de tudo, né? Foram que confiaram em mim, que batalharam por mim, os meus pais e meu irmão, né? Tu tens uma Então, família grande? Tu vens de uma família grande, Dani? eu tenho Muitos. hoje o meu pai e minha mãe que moram em Ourinhos, o meu irmão mora em São Paulo, a minha cunhada e minha sobrinha, né? É, Eles até tá. estavam aqui, até ontem eles É, estavam aqui. Uhum. E, legal. e daí, como eu comecei a trabalhar logo, né?
e vim para Joinville porque eu queria ir para fora. Eu tava com aquela gana de trabalhar, de fazer Uhum. residência fora do Brasil, queria ir para o Canadá, queria, sabe? E uma amiga minha que é psiquiatra hoje, que é minha amiga, né, desde a época da faculdade, ela falou assim: não, por que você não vem para Santa Catarina? Vem para cá, que aqui tá precisando de médico. Você vem, você mora comigo, dá uns plantões comigo aqui, tal. Daí eu vim para cá, fiquei 3 meses, daí eu falei assim: não vou agora para o Aqui que eu exterior, vou quero ficar aqui. ficar. Aham. Aqui que eu vou Legal. ficar. E ela morava em Pissarras, na época, né? Sim, E eu sim. falei assim, nossa, um dia eu vou ter alguma coisa aqui, um apartamento aqui, alguma coisa, mas eu não posso, não dá para trabalhar aqui. Eu quero trabalhar numa cidade maior, uma cidade mais, né, séria. Daí eu comecei, Uhum. gostei de Joinville, comecei a trabalhar em Joinville, daí depois passei no concurso numa cidade próxima aqui a Joinville, Araquari, né, que até Sim. hoje eu sou médica em Araquari, concursada. E daí foi indo, né? Foi indo e eu Legal. fui dando plantão. Eu sabia que esse meu sonho de viajar não podia ser agora, naquele momento. Que eu ia um dia parar de dar plantão, que eu ia fazer residência, que eu pensava em fazer residência, né? Mas daí eu acabei entrando numa empresa, numa multinacional, tá? Francesa na época, e conheci a medicina do trabalho. Eu trabalhava como assistente, como assistencial, Entendi. a parte clínica da empresa. Da E empresa. Aham. eu conheci o médico do trabalho, né, que trabalhava junto com a gente. E eu comecei a gostar de medicina do trabalho. E eu falei assim, eu vou fazer medicina do trabalho, eu vou ser médica do trabalho. Que eu quero ser a médica da empresa. Eu quero ajudar Legal. empresas, eu quero ajudar E empresários. precisa, né? É Sim, necessário, né, Dani? É sim, necessário isso. E de lá para cá, então, aí tu continuasse prestando serviço para aquela empresa, e depois tu montasse, porque hoje tu trabalhas com consultoria, né, para as sim, empresas. O teu sim. trabalho hoje dentro da medicina, fala um pouquinho para gente como é que funciona hoje, assim, o teu trabalho com a medicina. Sim, eu fiz pós, né, de medicina do trabalho, e depois eu fiz também pela FGV, Gestão Executiva de Saúde, então eu fiquei muito Uhum. nessa parte de apoio à gestão. Então, eu Sim. trabalho tanto em empresa pública como privada, fazendo essa parte de apoio à gestão e Uhum. consultoria também a médicos e, Tá. tipo assim, como se fosse eu sou ajuda dos universitários dos médicos, O entendeu? socorro, né? Qualquer coisa, entendi. Dos meus colegas, porque a medicina do Aham. trabalho, ela ficou meio que burocratizada, né? Sim. Embora a gente tem que ter um conhecimento geral, né? Mas ela ficou mais assim, meio que administrativo, né? Então, depois que eu Aos fiz que esses amam três. e os que odeiam. Sim, Eu acho que tem isso, né? Aos que amam e os que odeiam. Ah, mas por quê, né? Médico do trabalho, acho que muitas vezes é xingado também, né? Mas tem hora, sim, muito, tem de muito. tudo, né? Como E todo, né? Mas é. exatamente. Como eu fiz também os 3 anos de direito, essa coisa do direito, eu trabalho também para escritório de advocacia, né? Em causas Tá, trabalhistas, entendi. perícia, essas coisas. Então, Certo. acabei abrindo uma empresa, já faz 3 anos que eu trabalho assim também, free. Daí, esse ano, eu achei, assim, esse ano não, ano passado, em julho, eu achei assim interessante, assim, que estava na hora de eu abrir minha empresa. De eu abrir a minha empresa, que é a Check-in Consultorias, que presta Tá. consultorias para algumas empresas e clínicas de saúde ocupacional. Agora, gente, olha só, a Dani, ela gosta tanto dessa questão de viagem, eu também, tá, Dani? Adoro. Mas assim, olhem só, quando eu vi o check-in, tá, eu sei que ela gosta, tem essa questão toda, essa relação com viagens. Mas, o check-in. Ah, mas peraí, o check-in, mas é consultoria na área da medicina do trabalho, mas o nome da empresa, o nome da consultoria é check-in, porque ela já aproveitou, não, vou botar esse negócio, foi isso mesmo? Vou Foi botar uma isso coisa que eu mesmo. gosto, pã, e foi. Foi isso mesmo. O check-in é para você fazer o seu check-in, você chegar e fazer seu check-in. Check-in saúde, check-in consultoria da Tchau. área de viagens, assessoria, e é isso. E é o que Que eu legal. amo.
Pois é, então aí, ok, então tu tinha esse sonho até do intercâmbio, tá? No final das contas, tu conseguisse fazer o intercâmbio ou tu já Não, fosse direto viajar? eu fui direto viajar e eu tô com planos assim, bem assim, a curto, médio e longo prazo. Uau, então vamos saber agora, Dani. Quero saber então. Ok, as viagens, essa tua vida de viajante já veio, chegou, certo. Qual foi a tua primeira viagem? Tu lembras? Qual foi a tua Lembro, primeira viagem? Para onde foi? lembro, internacional, né? Isso, É, internacional. eu não conto tanto com essa, porque é uma coisa que a maioria dos brasileiros já foram ali para o Paraguai, né? Que é Foz do Iguaçu, Uhum. Paraguai, Sim, é então que foi parece que é minha em casa, primeira. né? Isso, foi a minha primeira, mas eu era pequena, né? Eu tinha acho que 10, 11 anos, foi com os meus Uhum. pais, né? Então foi bem assim, uma coisa que eu nem conto, mas é, tipo assim, como é que eu não conto? Eu conto, mas não foi aquela coisa assim, né? De ai, tô fora do Uhum. Brasil, porque é muito perto, muito, né? Mas a minha Sim. primeira viagem, assim, depois de formada, né? Que foi com a minha amiga, que é psiquiatra, que foi inesquecível a viagem, foi para Bariloche, na Argentina. Bariloche, sim, Bariloche, legal. E geralmente tu costumas fazer as viagens. Tu falasse agora, com a minha amiga, tu faz as viagens sozinha ou acompanhada, às vezes ou com a família, com amigos. Como é que tu gostas, né, de fazer as viagens? Então, olha, eu para isso sou bem assim eclética, sabe? Eu gosto de Uhum, viajar sozinha, gosto de viajar acompanhada, mas a maioria das minhas viagens foram acompanhada, tá? certo. E essa minha primeira viagem, que foi com a minha amiga, foi em 2009. Foi a minha primeira viagem que eu já estava formada e foi assim, excepcional, né? Foi aquela coisa assim que a gente nunca esquece porque foi a primeira, né? Então, a partir Aham, daquele momento, verdade. eu comecei a guardar aquela coisa das milhas, os pontos de cartão de crédito, a me programar sempre um ano de antecedência para viagens internacionais e de 3 a 6 meses para viagens nacionais. E foi indo, daí eu fui fazendo e hoje eu conheço 13 países, né? Eu já fui para E 13 conta, países. e desses 13 países, desses países, qual que tu guarda assim com carinho na memória? Assim, que legal, eu gostei mesmo, voltaria quantas vezes fossem assim, necessárias, né? Que fosse preciso. Tem algum país assim? Qual deles que tu guarda com mais carinho? Olha, todos os lugares que eu fui, todos têm assim uma história, todos têm um Uhum. porquê, todos foi assim, foram lugares maravilhosos, né? Quem quiser depois entra no meu Instagram, eu tenho também canal, né? Pode entrar no meu link na bio para ver os lugares. Mas assim, o lugar que me impactou e que eu voltaria 10 vezes se fosse necessário, não tem assim como na hora que você está saindo, descendo assim do avião e você vê à noite aquela Torre Eiffel em Ah, Paris, Paris. É olha, lindo, né? não tem como não chorar. Eu chorei. Eu tô com uma amiga que tá lá agora. Ela até um beijo para ela, um abraço para Elisa, tá lá. E eu falei para ela, hoje ela estava em Marré, lá no bairro, né, no arrondissement lá, estava na região de Marré. Aí eu mandei uma mensagem para ela assim, né, não, olha, eu vendo essas tuas imagens, eu disse, né, eu sou pobre, 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 nem é de Marré, né, tem aquela musiquinha, né, eu Sei, aham. brincando assim, nem sou de Marré. Mas que é muito legal, né? Então, ela é uma amiga e ex-aluna também, assim, mas é uma querida. Aham. Ela viaja muito também. Ela é médica também, olha a Ai, que coincidência. Depois legal. ela tá por lá e vai ficar também um tempinho. E aí, e colocando tudo. E a Torre Eiffel, ela sempre volta, sempre que possível, ela mesma coisa. Assim, volto para lá, se todas as vezes, sempre que for possível, volto para conhecer e para ficar um tempo, porque é gostoso, um lugar agradável, né, Dani? É lindo, né? É uma coisa assim que não é só em filme.
Não, parece Aham. de filme, né? Mas você tá lá, você fala, Parece. nossa, não tem, é inexplicável. Aquela Inexplicável. andando às margens do Rio Sena, aquela coisa, ver as luzes à noite, é uma cidade maravilhosa, né? Lindo, É, lindo, lindo. demais. O Museu do Louvre, É, é, a igreja, aquela famosa, que eu esqueci o nome a agora, Notre Dame, Notre Dame, a Notre Dame. nossa, o Rio Sena do lado ali, E o andar com Jardins de Luxemburgo, ai, é lindo, né? lindo, Maravilhoso. lindo. E o Batomuxo, andar de Batomuxo no barquinho lá do Rio Sena, tu Não andasse, andei, chegasse aí? Ah, então, não. não, eu ia dizer, não, é legal, mas assim, eu vou dizer honesta que eu dormi, tá? Eu não sei se a gente fica cansado que tanto anda, né? Mas era para Sim, tu tirar um cochilinho. hum, Então, e a Torre Eiffel é bonita, né? Realmente é é, magnífica à noite. Chega no Charles de Gaulle lá, aham. enfim, toda aquela cena, aquela imagem é realmente inesquecível. Sim. E assim, Europa, tu fizesse já que países? Irlanda, Irlanda do Norte, é, Inglaterra, Espanha, deixa eu ver. E Portugal? França. França, Portugal ainda não. Não Portugal, vou foi? Ah, semana então que tem que ir vem. para Portugal, né? E falando nisso, gente, olha só, quem me acompanha, tá acompanhando agora ao vivo, ou depois vai ouvir ou ver aqui a gravação, o replay da nossa conversa. Eu trabalho muito, porque eu tenho um outro perfil, o Italiano com Carla, e eu trabalho com o idioma italiano, com viagem também, eu faço né, grupos e estudo de língua, né, principalmente eu trabalho com outros idiomas também, mas eu tenho um carinho bastante especial, até por uma questão, tu és descendente, né, de portugueses aí. Eu também acredito que eu tenha por parte do Ribeiro também, mas eu não fui atrás, né? Eu não fui Aqui meu atrás do Ribeiro. passaporte. Eu queria ver, porque, ai, que bonito o passaporte português, que é um roxinho. Ele é É porque vermelho, né? família. Bordeaux. É, isso, é o Bordeaux. Até olhei, eu vi que não era italiano, porque o italiano também é o Bordeaux. Aí, mas é por que família que tu chegasse a fazer a cidadania portuguesa? Ribeiro. Pelo Ribeiro mesmo. Pelo Gente, Ribeiro. olha, já pensou se a gente é Ribeiro parente? Não Já sei, pensou? Tem que fazer vou a ter que ir árvore atrás. genealógica. Isso, exatamente. E levou muito tempo para fazer a cidadania portuguesa? Nossa, Carla, olha, eu fiz sozinha, né? Eu Tá, estudei, vi direito sim. internacional, tudo. Porque se você Uhum, for pagar, olha, eu não sei se tem advogados que estão assistindo, mas assim, é uma nota para você é, é. pagar uma empresa ou, né, um advogado para fazer. Eu não, peguei, estudei sozinha, fiz e eu cheguei a entrar na terceira vez é que eu consegui. Uhum, Porque as outras vezes não dava certo, porque ou eu não tinha dinheiro, ou sim. a documentação ela tem um prazo, caducava, né? Sim, Ela isso, caducava. expirava a documentação. Aham, Daí, quando ia ver o próximo passo, já venceu. E daí tinha que tirar tudo de novo. Daí eu falei assim: não, não é o momento. Agora, às vezes que eu tentei, né? Não era o momento, sim. tal, tal, tal. Daí a última vez, assim, eu falei assim: quer saber? Que eu fui para Irlanda. Quando eu fui para Irlanda em 2018, que eu fui apresentar um trabalho internacional de medicina do Legal. trabalho, né? E daí, quando eu voltei com aquela coisa, né? Sangue nos olhos, né? Agora eu Querendo vou. fazer acontecer, querendo fazer esse passaporte, querendo fazer minha cidadania e tal. E deu certo. Daí, em um ano, saiu do meu pai. Então, eu entrei em 2018, em 2019 saiu do meu pai. Daí, a Uhum, minha saiu ano passado, 2021, sim, tá? E sim. agora, esse mês agora, mês passado, eu fui fazer o passaporte. E aí, com 20 dias úteis, 20 dias não, foi dia 4 de fevereiro. Hoje é um mês, Hoje é 7 de março, é? 7 de março, Legal. eu recebi o passaporte semana passada. Aham. E eu achei curioso porque assim, ó, a minha realidade aqui ali em Joinville tu moras, é uma região, uma zona assim mais de descendentes alemães, né, Dani?
Sim. Tem muita descendência Tem alemã e